Boa tarde para todo mundo. Hoje a Gabi fez a gentileza de vir compartilhar um pouquinho para a gente a fala que ela teve lá no encontro da Topos. Ela falou sobre o texto clínico, então aproveitem para fazer perguntas, o que vocês tiverem dúvida em relação a isso. Eu sei que teve gente aqui que fez o meu curso de escrita de casos, então se ficou alguma coisa que ainda tá travado, que ainda tá difícil de aplicar. Aproveitem, obrigada, Gabi, por aceitar o convite e vai contar um pouquinho pra gente como é que foi. Fiquem à vontade, viu? Que ela é super, pra quem não conhece a transmissão da Gabi, ela é super gentil e acolhedora, podem perguntar. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, né? Eu falei para Carol quanto que eu estava animada em falar sobre um tema que já me anima muito, que eu já venho pesquisando, mas de falar nos grupos dela, porque é uma referência imensa para mim e por ter se tornado também uma grande amiga, assim, dentro disso. Mas eu queria começar me apresentando um pouco, né? Porque eu conheço algumas pessoas daqui, não todo mundo. Mas hoje eu falo de Uberaba, que é interior de Minas, e atendo presencial aqui, também atendo online. E tenho um projeto que chama Entrelaço. Então eu tenho várias frentes, se vocês quiserem depois conhecer um pouco mais. Estou pelas redes sociais também, falando da clínica. E hoje eu tenho um grupo junto com a Luísa Fernandes e a gente fala sobre o meu ensino. Então, a gente está lendo juntas e recentemente eu também abri um espaço de supervisão individual. Então, eu tenho caminhado por aí, me arriscado mais na transição, falando de psicanálise, e esse é um tema que me interessa muito. Mas como a gente está pensando na troca e como é para vocês isso, né, o tema do texto clínico, de escrita de caso, queria começar perguntando quais questões vocês têm, como que vocês escrevem, se não escrevem, se tem medo de escrever, né? O que isso gera em vocês, se todo mundo aqui veio da psicologia ou não, como isso atravessa a clínica. Acho que por aí a gente começa a ter notícias para começar a falar sobre isso. Como é que tá isso, gente? Eu sei que a escrita de caso muitas vezes é uma dificuldade, a gente até falou um pouco sobre isso aqui já Uhum. em alguns encontros. Principalmente em relação à própria organização, né? A entender o que que escreve, o que que não escreve, mas como é que tá, em que momento que vocês estão com isso, o que que tá aparecendo de entrave sobre isso. Acho que o nosso modelo de supervisão assim é bem legal nesse sentido, né, Carol? Porque a gente tem esse espaço aqui que já tem um bom tempo, né, que a gente vem trabalhando em cima disso. Assim, acho que até bem recente a gente acabou falando disso e acho que está ajudando bastante, assim, né? Eu tenho sentido, no meu caso, assim, uma diferença no sentido de o que que eu escrevo, né? Então, acho que tenho me atentado um pouco mais para alguns pontos que me ajudam a amarrar a teoria e ouvir, por exemplo, os ideais que tem no caso. É, por exemplo, a minha ideia de como que o sujeito aparece no texto. Eu acho que isso tem ficado mais claro, assim, né? Como que isso vai aparecendo. Às vezes ficava tentando buscar uma coisa muito específica, alguma coisa que tivesse uma função muito específica, né? E acho que tem ficado mais claro essa construção, esse processo, né? É, tenho tentado fazer isso, assim, construir o caso dentro de uma teoria, né? Não consigo fazer com todos os casos, acho que pelo número de atendimentos, no meu caso, né? Eu acho que ano passado eu estava atendendo umas 25 pessoas, 28, depende do mês. Esse ano eu estou atendendo menos, mas não tão menos. Então eu escrevo alguns casos, não consigo escrever todos os casos. Eu faço bastante anotação, assim, mas escrita mesmo, assim, de passar aquilo para construção de um caso, eu não faço com todos ainda. Acho que essa tem sido mais minha dificuldade também, assim, né? Fazer essa seleção de casos Uhum. e ainda tentar ir entendendo mais a teoria, meio tô nesse processo aí, da Isso, teoria para o caso, né? uhum. Isso que o David falou, acho muito importante para a gente já começar a diferenciar esse lugar do relato, da escrita, né? O que a gente elenca e amarra, porque tem diferença. Esse é um ótimo ponto para a gente começar a conversar, porque
quando a gente ouve, por exemplo, um relato de caso, não sei, né, como eu falei, se todo mundo é da psicologia, mas quando eu fiz psicologia era assim, a gente relatava e era uma coisa que era um afastamento, um distanciamento seu do caso. Então, sei lá, quando a gente pensa em algo tipo, ai, Maria diz de um sentimento de tristeza, né? Ou teve sentimentos e questões familiares que foram apresentadas no encontro. Será que é essa a nossa função dentro da clínica, assim, relatar coisas? Porque quando a gente vai para esse lugar do relato, geralmente a gente também não se inclui. Na escrita tem essa diferença, que o analista ele faz parte disso, do texto clínico. Então, a gente aparece, a gente precisa se incluir. Então, essa já é uma diferença. E esse lugar que o David fala de escrever o caso para amarrar o caso, formalizar coisas, a escrita ela traz mesmo esse corpo, sabe, ao texto. Porque quando a gente escreve, a gente consegue pegar repetições, amarrar essas coisas, trazer para um certo até sentido, isso também é colocado. Então a gente consegue trabalhar como uma forma de direcionar o caso. E se trata, a escrita ela trata de uma ferramenta de trabalho. E é assim que a gente pensa. Mas como que surgiu isso para eu começar a pesquisar, né? Teve uma jornada da Topos, que é a Associação Topos Lacaniano, em 2024. Né? Ela teve uma fala do Bruno Bonoris. E eu fiquei muito causada, acho que foi essa sensação por essa fala, assim, pensando nos casos, como eu escrevia, como era a clínica. E eu sou membro da Topos, e um outro membro, que é o Felipe Alves, também veio com essa proposta de criar um grupo para investigar sobre isso. E a gente começou esse trabalho no final de 2024, estamos até hoje, né? E teve a jornada da Topos esse ano, que foi no começo desse mês. E lá eu apresentei esse tema junto com ele sobre o analista e o texto clínico. A gente começou a investigar porque veio essas questões, assim, como que lê um caso, que lógica orienta o caso, o que quer dizer ser autor de um texto, como que o analista participa ou não, né? Até que ponto a gente vai, até que ponto não vai, como que é esse ato de ler. Então, a partir dessas questões, a gente começou a nortear o grupo. Quando eu fico muito animada ou nervosa, eu falo rápido, então vocês podem ir parando e também perguntando ao longo do que eu for trazer. Mas eu gosto muito de procurar o significado da palavra, assim, a etimologia mesmo da coisa. E quando eu pesquisei sobre texto, ele é uma palavra que vem do latim, que é texto. E isso significa tanto tecido quanto tecer. E essa origem, ela já vai indo para um lugar da estrutura que forma esse texto, né? Ela é formada por palavras, quase como se fosse esses fios que a gente vai entrelaçando e formando essa mensagem. Quando a gente pensa no mundo, assim, conversando no mundo, uma mensagem no mundo, a gente vai muito rapidamente para a compreensão. É o que a gente faz aqui, inclusive. Eu falo, vocês entendem o que eu estou falando, e a gente vai trocando a partir disso. Mas é quase como se eu imito uma mensagem, essa mensagem ela é compreensível e o sentido ele está dado. O que a gente faz com esse texto na clínica, na verdade, é cair esse sentido, que a gente não tome as coisas como prontas. Então, quando a gente vai pensando nessa costura, dá para pensar de muitos lugares, né? A função do analista nisso, porque ele é quem também costura, então a gente precisa construir algo e aparecer, ter uma posição ativa. Mas a costura é entre teoria com a prática, dá para pensar esse lugar do entrelaçamento dos fios nesse lugar de trama, né? Algo que eu falei com a Carol, que é muito interessante da gente pensar, do inconsciente ele ser tramado. E tomar uma coisa como trama também dá para pensar nesse em vários sentidos, assim. Em trama no sentido da costura, né? Que a gente vai entramando os fios, então a gente de fato costura coisas, faz amarrações, a gente pode pensar num bucle e pedir cada vez mais texto, e a escrita ela dá essa consistência. Então a gente vai lá escrevendo sobre um caso, e na escrita você percebe que uma palavra aparece, sei lá, 15 vezes. Mas na escuta, entre um encontro e outro, a coisa foi passando. E aí você começa a apostar nisso, né? Então você pode gerar essa hipótese dentro disso. Você consegue ver, ter essa apreensão de qual posição essa pessoa está se contando. E aqui em outro relato, essa pessoa se conta numa posição tão parecida de novo, coisas que escapam à escuta ou coisas que a gente queria dar mais amarração mesmo, uma consistência. Então também dá para ir para esse sentido.
E trama também dá pra gente pensar numa trama de enredo, em algo tipo uma trama de novela, né? Algo que vai para esse lugar da narrativa. E a gente cria coisas enquanto a gente fala. Então, eu sempre tem um exemplo que eu gosto muito de usar, e se alguém já ouviu, desculpa, mas eu vou usar ele de novo, que é sobre estar ali ouvindo uma paciente, ela vai falando sobre o marido. Esse marido que ela vai dizendo, ele é criado enquanto ela diz. E aí você atende, aí tem muitas brigas com esse marido, ou tem a posição de sempre ele ficar demandando dela, ela sempre faz as coisas, e ela vai lá narrando. E aí você abre a porta, diz tchau, e o marido está na recepção da sua clínica. Não é desse marido que ela está dizendo. Essa é uma importância de separação do que é construído nesse discurso e de como a gente vai tendo notícias disso. E o Lacan ele vai trazer a linguagem como campo. E a gente tem muitas linguagens diferentes. A gente dá até para pensar em, dentro da psicologia, outras abordagens que trabalham com uma linguagem que pode ser comportamental, né? Ou uma linguagem que cai em algo que é corporal. Não é disso que a gente usa. Então, a gente precisa localizar esse texto nesse aspecto narrativo da coisa, de como se diz o que está dizendo, não só sobre o que está de fato dizendo. Então, a gente presta atenção nessa construção da mensagem, de como esse conteúdo está sendo preenchido e por que que ele está sendo preenchido desse jeito. A ordem também é interessante, né? Porque que essa pessoa endereça isso a você e porque endereça nessa ordem, desse jeito. E a gente começa a utilizar a ferramenta da escrita para ampliar dentro disso. E a linguagem ela entra como um campo e a gente vai intervir a partir da lógica significante. E um discurso que ele é atravessado também pela lógica do isso fala. E aí aqui eu já trouxe um monte de contexto juntos de uma vez, então a gente pode ir parando e falando deles, né? A linguagem como campo é realmente nesse lugar de que não existe algo pré-discursivo, né, para o Lacan, e que a gente precisa considerar campo dentro disso, considerando o que é dito e não dito. Daí entra também conceitos como o enunciado e a enunciação, que é dizer e o ato de dizer também. Para vocês, vocês têm familiaridade? Como que tá esses conceitos? Algumas pessoas fizeram assim. É, todo mundo sabe a diferença de fala e discurso? Sim ou não, gente? Para mim, os conceitos eles são um pouco confusos ainda. Não confusos, mas um pouco abstratos, sabe? Porque eu tenho estudado mais essa psicanálise desde o início do ano, então eu tenho entrado mais em contato e tudo mais, então eu tenho essa dificuldade aí maior. E é bom porque a gente vai retomando, né? Acho que é importante partir, então, de tudo que a Gabi falou, partir um pouco dessa diferenciação do que é fala e do que é discurso, para a gente pensar que a gente não trabalha diretamente com a fala no texto, mas com o discurso. Quando a gente pensa que a fala é aquilo que a gente produz para gerar sentido mesmo, para fazer sentido, e é mais da ordem da comunicação, enquanto o discurso é o discurso de análise que a gente vai trabalhar mesmo, que é essa leitura simbólica da fala, né? Então, quando a gente faz o texto, muitas vezes a gente pega um pedaço de fala e transforma em discurso, né? Então, a gente pega, sei lá, uma cena que o paciente traz, às vezes inteira, eu adoro fazer isso. Pegar uma cena inteira, assim, e pegar onde que estão as posições, e aí quando a gente vai olhando para essa fala, a partir desse olhar de deixa eu ver o que que tem de repetição, deixa eu ver as posições que aparecem nessa fala, deixa eu ver o que que tá aparecendo de lei aqui, a gente já está transformando isso em discurso, e a gente trabalha com o discurso. Então, isso é uma marca que ajuda a gente a diferenciar uma escuta mais imaginária, mais dessa ordem da comunicação, e essa escuta, essa leitura simbólica que a gente faz, né, do texto, daquilo que o paciente vai trazendo. Teve uma outra coisa que eu acho bem importante que a Gabi falou e que é legal da gente marcar, que é a gente vai trabalhar na leitura que a gente faz, na leitura teórica que a gente faz, a gente trabalha pela clínica do RSI.
Então a gente tem aquela base do imaginário que aparece na fala e que é aquilo que vai sendo construído para a gente nessa ideia de formar um sentido, né? Nessa ideia que a neurose tem de que a comunicação seja efetiva, de que seja compreendido, de que aquilo funcione, né? A partir disso, a gente vai construindo esse lado simbólico a partir da leitura, mesmo que a gente vai fazendo, transformando isso em discurso, justamente porque é com esse giro, né, entre o imaginário e o real, tá o simbólico. Então, se a gente está olhando para o simbólico e usando ele para ler o imaginário, vai sobrar um real, né? Se a gente pega o simbólico e olha para o imaginário com ele, vai sobrar um resto, né? Aquele exemplo que o Lacan dá, que o simbólico é um muro, né? Que divide o imaginário e o real, é justamente isso. Quando a gente aplica o simbólico no imaginário, sempre sobra um resto. E a lógica da direção de tratamento é apontar o real, né? Porque o que a gente quer é que a neurose fique menos na defensiva, vamos pensar assim, em relação ao desejo, quando a gente vai fazendo esse apontamento do real, e isso é admitido ali, né, pelo próprio paciente, até na dinâmica de vida dele, não só enquanto ele está ali com a gente. Então, o fato da gente construir o texto, a gente fazer um texto clínico que se baseie nesse discurso, que a gente consiga pegar uma fala e transformar em discurso, que é justamente fazendo isso, olhando para as leis, tentando achar os bucles. Às vezes a gente não vai achar no início, mas a gente consegue, a partir dessa narrativa que a gente vai escrevendo e entendendo que, putz, parece que tem repetição disso aqui. Né? E aí, isso é fazer essa transformação de uma fala, né, de uma comunicação imaginária para um discurso, que é o que a gente consegue trabalhar pela psicanálise, tá? Eu fiquei pensando numa coisa, nem sei se é muito um exemplo ou se eu posso pensar por aí, né? Mas teve uma situação na minha análise, não vou expor, né? Mas que eu me referi a um período em que eu era criança, mas dizendo, bom, quando eu era pequena, e aí a minha analista falou, mas, né? Ela falou disso, né? Por que pequena, né? E aí eu acho que isso é a diferença, porque numa conversa daria para entender que eu estava me referindo a quando eu era criança. Mas no discurso, por que pequena, né? Por que essa palavra? Acho que é isso, né? Exatamente, tá? Porque que nessa cena você precisa aparecer, o pequena precisa aparecer, não pode ser uma outra coisa, porque não pode ser uma outra escolha, né? Uhum. E É, e aí aí, tem a neurose. se esse pequena tem uma razão para estar ali e na escuta dela, lembrando que é por isso que a gente fala que o inconsciente se dá ali, né? Porque na escuta dela, o pequena chamou atenção por alguma coisa de lei que ela estava vendo ali no caso. Então, se fosse com outro analista, poderia ser que outra coisa chamasse atenção, né? Então, é um bom exemplo, sim, com certeza. Tem um outro exemplo também que eu acho muito legal, que o Felipe Telles sempre fala, que, que mostra um pouco disso, né? Porque tem formas de a gente sair desse lugar da compreensão diferentes, tanto perguntando, quanto já não tomando como compreendido, como pronto. Mas ele traz um exemplo que me marcou muito, que a analisando estava falando, e aí ele vai contando sobre o quanto que ele é muito ocupado, e a família tenta ligar, mas ele é muito ocupado, algo nesse sentido. E aí ele pergunta, né, ocupado, e ele dá essa distância entre o oi e introduz um novo sentido para isso com a culpa, né, que vinha aparecendo já nessa lei, igual a Carol falou. E é um pouco disso, ele não toma como pronto, assim, entendi. Então, liga, não atende, ele é ocupado. É isso, é disso que a gente está falando. A gente tem que fazer esse movimento de tem um para além disso que é dito que a gente também está trabalhando. E, e esse é um movimento que ele não é natural, né? Gosto da palavra artificial. A gente meio que força isso, porque não vem como pronto. Não, não é natural do mundo, não é natural que a gente faça isso em toda escuta, mas desse espaço específico que é uma escuta orientada pela psicanálise lacaniana. E aí a gente começa a conseguir se localizar nesse lugar, entender o que a gente faz ali, mas que referencial a gente vai tendo. Então dá para introduzir desse jeito também, né? Ou fazendo uma ignorância douta, é uma outra forma, mas são técnicas e manejos que a gente pode não tomar isso como uma fala unicamente pela ordem do mundo e compreensão e introduzir isso que vai para um discurso.
Tem um texto que eu gosto sempre de indicar, que é a Oposição no Inconsciente. Achei ele um texto muito bom e eu gostaria de ter lido ele antes, assim, eu sempre falo isso, mas foi um texto que me organizou e ajudou e movimentou coisas para minha escuta e para a clínica. Mas eu separei uma frase que o Lacan traz, que é: o peso que conferimos à linguagem como causa do sujeito força-nos a precisar. O inconsciente é aquilo que dizemos. Eu acho isso muito interessante, porque é disso que a gente está falando, né? Tem algo ali que é dito, e quando ele coloca que o inconsciente é aquilo que dizemos, ele marca uma posição que é diferente de como era para o Freud, que o Freud trazia um lugar de escavar, e aí você encontrava. Freud também colocava uma diferença entre interior e exterior, né? Tinha algo que estava dentro e fora, e o Lacan não trabalha desse jeito. Então, são rompimentos, assim, são tensionamentos e rompimentos que a gente precisa ir se apropriando e entendendo, porque se é tido desse jeito, então tem algo ali de uma estrutura da fala. E essa estrutura interessa muito a gente. Então, quando a gente pensa nisso, e escutando essa estrutura é uma coisa, e quando a gente coloca na escrita, essa estrutura é outra, né? Porque de fato a escrita amarra isso e amarra essas coisas. E também no sentido de que a gente não vai fazer uma leitura livre, assim, a gente fala de associação livre, mas não é sobre qualquer coisa. Que quando a gente lê, a gente passa a ser orientada por alguns referenciais. Daí entra os conceitos que referencia essa leitura, escuta, do tipo os ideais mesmo que vão aparecendo, né? Que David cita, então fazer essa escrita e conseguir ver ideais, mas fazer essa leitura nesse texto. A gente pode ir para outros conceitos, tipo sintoma e fantasma e várias outras coisas, mas a gente também começa a ter como referencial o significante. E o significante ele não significa sozinho. Daí a gente começa a movimentar nessa busca da relação. Então, outro significante para formar um par, para então ter um bucle, localizar um sujeito. E disso entra aquilo que eu fui falando desse inconsciente tramado, sim, a gente vai dando consistência ao que vai aparecendo solto quando a gente vai fazendo esse movimento e conectando essa trama mesmo. Então, a gente vai pensar e prestar atenção na relação entre os elementos, né? Não no elemento em si. Essa relação ela é muito importante e às vezes isso escapa a gente, e escapa mesmo, né? A gente nem toda sessão é uma sessão de análise, é importante lembrar, porque a gente também confere muito peso ou acaba obsessivando assim nossa prática. Eu falo isso também me lembrando, porque eu acho que é um movimento muito difícil de a gente fazer. E, e que essa significação ela não é então nem dada na ordem assim, da compreensão, mas ela também não é isolada. Se a gente precisa relacionar, se a gente precisa articular, não vem sozinha. E nisso a gente começa a, de novo, utilizar como ferramenta a escrita, né? Porque quando você pensa assim, ah, queria muito que esse paciente não viesse hoje, ou é muito difícil para mim escutar esse paciente. Isso não acontece com todos. E você começa a relacionar isso junto com a teoria, junto com o caso, usando da escrita. Isso é importante. Até aqui, vocês gostariam de perguntar algo? Faz sentido? Eu queria falar uma coisa, que eu acho que é uma coisa que talvez seja óbvia, mas não fique tão evidente, que é como a gente vai fazer um texto clínico a partir do discurso, o discurso admite furo. O discurso tem furo, o discurso sempre vai carregar furo. Então, a gente faz um texto muito mais para a gente fazer perguntas do que para a gente achar respostas. Eu acho que é importante vocês ouvirem isso, porque muitas vezes vocês acham que vocês precisam escrever, e eu falo porque eu passei por isso, para dar uma resposta, né? Para então construir um sentido, e aí acaba que a gente põe muito do nosso imaginário nisso, né? Na verdade, a gente escreve para a gente achar perguntas para o caso. E aí, lógico, a gente vai pegar essas perguntas, vai levar para o caso, essa pergunta vai aparecer ali na sessão e a gente vai ter uma resposta, tudo bem? A gente vai ter uma associação, a gente vai ter uma metáfora, e a gente completa o caso e beleza. Mas é muito mais para a gente ir levantando as perguntas que a gente tem que fazer do que para a gente achar de fato alguma resposta. Então,
por mais que a gente vá encontrando, às vezes, leis, né, sei lá, de repetição. Ai, toda vez que fala da mãe, fala de medo, sei lá. Isso é sempre uma pergunta. Será que é isso mesmo? E aí a gente vai confirmando isso na sessão, né? Vai buscando essa resposta ali na sessão. Eu acho que dá um certo alívio a gente entender que o que a gente está fazendo a partir da escrita é isso, é esse movimento de curiosidade, né? E essa coisa, o Bruno Bonolis fala bastante sobre isso, né? Sobre isso da curiosidade ser contagiosa e a gente ficar muito curioso com o caso. A gente fica curioso a partir das perguntas que a gente vai fazendo mesmo, porque se a gente tem resposta para tudo, que curiosidade que dá, né? Então, legal porque isso facilita a gente não cair no imaginário de achar que, bom, então isso é por causa da mãe, isso é por causa do pai, isso eu já sei que tem que chegar aqui. Porque isso, para quem vem da psicologia ou para quem vem de uma psicanálise mais freudiana, isso é muito comum, né? A gente precisar ter a resposta para dar para o paciente. E aí pensar que a escrita vem como uma construção de pergunta é bom, assim, alivia e também nos orienta para ir na teoria na direção certa, né? Mas pensando nisso que a Carol falou, acho muito interessante pensar nas lacunas que vão gerando, assim, no texto. Porque quando eu comecei a pesquisar, vinha essa vontade de escrever para amarrar as coisas. Então a gente vai para compreensão, e não é só sobre isso. Quando se escreve, sempre vai ficar um resto. Porque o real tá aí, né? Nesse enodamento. Então a gente não consegue acabar com isso. Mas ao invés de ficar tão angustiada porque algumas coisas ficam de fora, ou quando você escreve, você percebe que não perguntou, esse movimento de poder levar de volta para o caso também é algo que foi me aliviando, porque parece que no começo era um movimento muito esquisito, ou por eu ter vindo da psicologia, ou porque no começo era meio freudo-lacaniano, assim, meu estágio na clínica da faculdade foi assim. Então, essa distância que foi tendo, desambiguando, foi sendo a partir da prática e com os grupos que eu fui entrando. Não foi fácil, não foi pronto, ainda mais que eu já estava ouvindo de outro jeito. E parecia que eu não podia levar algo para o caso, porque meio que esse momento já passou, assim, e quando o Lacan e a psicanálise lacaniana vai trabalhando desse lugar da escrita, a gente volta perguntas para o caso e a gente pode levar essas perguntas. Então, isso também dá uma aliviada, né? E eu sempre também falo de um texto que chama Não há formalização sem resto, do Iannini. Ele é muito bom e ele fala um pouco disso, do quanto que vai sobrar essas coisas, né? E que vai ter essas lacunas. E também a gente trabalha com as lacunas, não só para, então, fazer uma pergunta que vai dar resposta para isso que ficou aberto, mas mostra qual movimento a gente pode continuar fazendo dentro desse caso. Isso também mudou muitas coisas para mim, assim, tanto de não colocar um sentido meu dentro dessas lacunas, mas também não é perguntar para então preencher ela, porque a falta ela vai continuar aparecendo. É mais para onde essa lacuna vai movimentando e isso vai gerando mais texto. Então você pergunta para que gere mais texto, para dialetizar também. Não é uma pergunta e tem uma resposta e fala, não, então é isso. Porque senão a gente acha que isso é dialetizar, e são coisas diferentes. Então também é muito interessante quando a gente pensa por isso, né? E quando a gente fica Gabi, escutando. Pode falar, David. isso que você fala agora, assim, queria saber o que que você pensa. Uhum, Por exemplo, tem algum tipo de texto que você acha que é o texto que a gente busca que o paciente faça? Que, por exemplo, tem um caso, neurose obsessiva, ele vem, fala, 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 fala e meio que fala nada, né? uhum, Ele fala carta por carta que ele escreveu para cada uma das meninas que ele gostou, assim. uhum. É, porque eu penso que tem algum texto que a gente está buscando que não é esse, né? Como que você pensa isso aí? Eu penso que a gente tenta produzir e buscar um texto que vá para um falar analiticamente. Eu acho que isso é muito mais difícil com neurose obsessiva, tanto nesse movimento que você fala de falar, falar nada, falar e falar nada, né? Olha, falar nada. Fala, 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 preenche, mas também não diz. Porque e eu acho também que envolve um movimento de mundo nosso, num sentido de que o analisando ele não chega pronto, ele já não vem
produzindo esse texto e falando livremente, aí ele pensa e já te conta. Não chega assim. E tem um termo que o Bruno Bonolis usa muito, que também me ajudou nessa construção, que é sobre habilitar o texto. Então, que a tarefa do analista é habilitar essa possibilidade de que o analisando fale analiticamente. O que isso quer dizer, né? Possibilitar que haja uma produção desse texto que vai para esse lugar ao encontro com a psicanálise, desse tipo de textualidade, assim. Então, como que a gente pode fazer isso, pensando na prática? Com um paciente que até nesse paciente que você fala, deixou escapar um ato falho, enfatiza isso, mostra que você tem curiosidade de ouvir sobre isso, que isso te interessa na sua escuta também. Ou quando fala rapidamente, então, aí ontem eu tive um sonho, e aí, né, e volta a falar dessa carta, você para e pergunta desse sonho. Você quase que vai dando também direções, assim, do que você também gostaria de ouvir mais, ou que ele falasse, quase como se essa produção de fala analítica pudesse caber os sonhos, os atos falhos, pudesse caber essas formações inconscientes, assim, e que você está ali no meio, né? Que parece também que interromper, às vezes, o paciente é algo que é muito difícil, e eu acho também, em alguns casos, mas que a gente pode aparecer nesse lugar, permitindo que haja essa produção. E quando talvez ele vá entendendo que ele não precisa vir e relatar da semana ou dessas inúmeras cartas, você mostrar interesse por algum outro tema que aparece, como uma aposta, né? Assim, bom, falou tanto de carta, aí citou uma coisa, sei lá, de um amigo, ouvi mais sobre isso, para que esse texto ele não fique tão obsessivo mesmo, né? E me vem a palavra, a parte do esterilizar o discurso, que é um movimento que a gente vai fazendo com a neurose obsessiva, mas do quanto que eu acho que o nosso mundo atrapalha muito, né? O mundo neoliberal, o mundo que parece que o eu pode ser um eu sujeito, dono de si, autônomo e completo. Então é só eu tentar mais um pouco que eu consigo, ou esse lugar de tô vindo aqui para me conhecer melhor. E aí o que eu falo é realmente o que eu quero falar, né? Quase como não tem algo que pode escapar, não tem uma outra forma de aparecer. E a gente vai possibilitando de que, olha, talvez tenha, né? Não é que eu sei esse lugar, mas pode ter uma outra coisa. Me lembro que a Carol fala do grafo, de o analista ficar entre o primeiro e o segundo andar. Não que você diz, olha, tem esse segundo andar e é sobre isso, mas que você mostra esse movimento. Então, estou te ouvindo aqui sobre isso, mas tem uma outra coisa aqui em cima. Será que a gente pode juntos olhar para isso? Esse convite, esse possibilitar que fale analiticamente, eu acho que isso ajuda a esse texto poder ser construído. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz, assim, mas não sei se tem sido uma dificuldade minha, assim, porque pensando em alguns casos, enquanto você estava falando, eu atendi um homem mais velho, né? E tinha umas questões bem, tipo, de machismo, assim, no caso, né? E eu tentava não combater o machismo dele, mas fazer um trabalho de análise, né? E às vezes Uhum, apontava para essas outras coisas que apareciam, tipo, ele falava muito de natureza, natureza do homem. E aí fui tentando apontar para isso como um significante, pedir outras associações, né? E acabava que angustiava muito ele. Então, tinha sessões que ele chorava e ele odiava chorar. Ele passava anos sem chorar e ele vinha para a sessão e chorava. Então, deu um tempo assim, ele inventou uma desculpa e parou a análise. uhum. Eu Então, fico pensando. eu acho que faz muito sentido, assim, mas eu penso que em alguns casos na prática, eu não sei como isso funciona, sabe? Se a gente vai com mais calma e deixa, tipo assim, deixa encher linguiça para depois fazer alguma coisa, né? Pensei em muitas coisas, assim, ó. A Carol também pode ir completando, mas eu acho que tem alguns desconfortos que o analisando precisa sustentar junto e que às vezes ele também não vai sustentar, e que nem todo caso vai ser possível mesmo fazer essa produção e entrar nesse lugar com esse tipo de discurso.
mas que quando tem algum atravessamento social, político, quando entra nesses lugares também são casos que causam muito, pode causar particularmente na gente, e pode ser muito difícil de conduzir. Eu também acho que na clínica tem alguns atos que eles são políticos, não analíticos, e que algo político pede um ato político, no sentido assim, por exemplo, racismo, né? Então, não vamos apagar a cor da clínica. Acho que isso é muito importante da gente pensar, porque senão a gente cai num lugar muito parecido com o inconsciente não tem cor. Então, são casos que são, de fato, muito, sim, delicados. Mas eu penso no tempo. Não sei se faz sentido, vai fazer sentido para você, tanto no tempo quanto na lógica, de que não existe um texto certo, um tempo certo, um como fazer, e isso pode angustiar também muito a gente, mas que é importante possibilitar essa possibilidade. E como é em conjunto, essa pessoa ela pode tentar ir para esse movimento ou não também, né? E isso não diz de um ou de outro. É uma relação ali dentro. Então eu pensei também nesse sentido. E eu tinha pensado algo, mas me escapou, assim. Carol, você quer falar algo disso? Quero. Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim. Primeiro que eu acho que o próprio conceito de associação livre, do jeito que a gente pode pensar ele lacanianamente, Uhum. é, uma vez eu ouvi o Juan Martinez falando na, quando ele veio fazer a apresentação do livro dele aqui em São Paulo, ele trata a associação livre de um jeito que faz muito sentido para mim, que é a gente mostrar para o paciente que qualquer coisa que venha de lá tem a mesma importância. E isso cabe muito para a gente sair dessa lógica mais freudiana de que a gente precisa chegar em algum lugar traumático, sabe? De que a gente precisa chegar em alguma cena que então, ai, quando chega nessa cena, eu me vi muitas vezes fazendo esse movimento na clínica, assim. Eu lembro que eu tive um paciente que as questões dele eram com a irmã. E aí tudo que ele falava, eu queria que ele chegasse na irmã. Porque para mim fazia muito sentido que era uma algo que rolava de uma identificação e que estava chegando na irmã. Beleza, e muitas vezes chegava, mas chegava e daí, né? Então, pensar a associação livre pautada nessa igualdade, né, do que o paciente vai trazendo, porque a cadeia tá operando, gente. Isso é um negócio assim que às vezes pra gente é difícil acreditar, mas que ela tá operando mesmo, assim. Eu não sei se foi nesse grupo que eu falei ou não, acho que não. Acho que foi no grupo de quinta. Eu escrevi um negócio num story quinta-feira passada e, gente, foi um baque, assim, pra mim, porque eu escrevi totalmente aleatoriamente, tipo, numa rapidez, assim, eu adoro o trabalho híbrido, porque eu não canso de. Não dá tempo de eu cansar de ficar em casa e não dá tempo de eu cansar de ficar na rua. E aí, a hora que eu terminei de escrever, que eu fui reler pra ver se tinha algum erro de digitação, alguma coisa, eu falei, puta que pariu, eu não acredito que eu fiz isso. Gente, eu falo disso na minha análise. O tempo todo escapa isso. Um dia a Manu tava aqui em casa, super esquisita, a gente ia viajar e ela tava assim, e ela parou e gritou: Eu tô com pressa! Eu falei, Jesus, olha a mãe que ela tem pra fazer isso com a criança, né? Então, essa coisa de não perder tempo, de não dar tempo, de eu tenho pressa, o tempo todo, até, gente, a hora que a gente vai escrever um raio de um post, o negócio aparece, tipo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar um pouco com o coraçãozinho confortado, no sentido de às vezes tá falando de um raio de uma carta toda vez, mas mesmo quando tá falando da carta, tem alguma coisa que faz falar da carta com determinadas palavras, com determinados sons, né, de determinada forma. Então, eu acho que a dificuldade na neurose obsessiva é a própria dialética, né? Não é, lógico, vai trazer um texto ali para encher linguiça, mas mesmo no texto que enche linguiça, tem repetição. Não dá para encher linguiça sem fazer o inconsciente aparecer. A questão é que quando a gente tenta fazer um. Então fala mais sobre carta. Qual que é a história de carta na sua vida? Quando você fala em carta, você pensa em quê? Ou fala sobre isso que apareceu nessa carta. Aí fica uma coisa truncada, né? De carta é carta.
né? Uhum. E aí eu acho que isso que é a dificuldade maior, assim. Então, eu acho que talvez, David, você pensar que você não precisa chegar, né? Você não precisa de um texto específico, você não precisa que chegue num lugar específico, mas você precisa que continue girando. Porque no continuar girando que vai poder apontar para falta, que vai aparecer mais coisas. Eu acho que o que pode te ajudar, talvez um pouco, é estudar os quatro discursos, que acho que é uma coisa que dá uma certa respiro para os obsessivos, no sentido de tem aqui um jeito de fazer que eu posso aplicar, sabe? Eu não gosto de obsessivar isso na clínica, mas eu acho que é um jeito que pode dar um certo contorno de a gente vai pensar os quatro discursos como jeitos de fazer laço social, né? Então, mesmo uma neurose histérica pode chegar com um discurso obsessivo em algum momento. A gente fica mudando o discurso o tempo todo. Uma hora a gente faz discurso de mestre, outra hora a gente faz discurso de universitário, e é a hora que a gente recebe esse paciente obsessivo que ele tá muito preso nesse discurso, a gente fazer esse giro e poder ir o tempo todo falando, nossa, por que será? Por que será? Por que será? Até que finalmente sujeito barrado vira a gente e fala, putz, por que será mesmo? Né? Parece que daí vem possibilidade da falta aparecer. Então, eu acho que se preocupe menos com o que que você tem que fazer aparecer ali e mais com fazer aparecer a falta e conseguir dialetizar, sabe? É que às vezes a gente tem que ser muito chato e muito insistente, é difícil mesmo, e tem paciente que não topa e só vai embora. Mas eu acho que passa um pouco por aí, assim. O exemplo que o Juan dá em relação a isso é que ele recebe uma paciente que só tá falando do sintoma. Aí fica falando do sintoma, e falando, e falando, e falando. E aí, de repente, ela para e ele fala: O que que foi? Ela fala: Sei lá, pensei no casaco vermelho. Ele fala: Então fala do casaco vermelho. O quanto isso é a gente habilitar o texto no sentido de você pode falar sobre outra coisa, né? Então, tudo que você falar aqui vai ter importância. Você não precisa ficar insistindo só no sintoma ou insistindo só no como foi a semana. Deixa isso, deixa aí aparecendo essas outras coisas também. Acho que a associação livre, pensada desse jeito, assim, a gente sabe que ela não é livre, né? Que muitas vezes a gente quer entender se o bucle tá ali aparecendo, a gente quer fazer corte, e óbvio, tá tudo bem, assim. Mas entender como essa autorização do paciente ir trazendo outras coisas é importante, assim, né? E só uma coisa antes, assim, pensei num exemplo também do Alfredo Alden. Eu não sei falar o sobrenome dele, eu sempre erro, gente, mas Alfredo Aldenstein, algo assim. De que ele fala, num vídeo que eu vi, ele tava falando, não lembro que vídeo, mas ele tava contando que ele tem um amigo de tipo 30 anos. Ele tem um amigo que é muito de longa data e todo ano que ele sai pra jantar com esse amigo, ele volta e fica reclamando pra esposa, que não tem nada a ver com psicanálise, que esse amigo é muito chato e faz graça com isso e brinca, é uma coisa deles, uma piada. E aí um dia ela responde assim: Nossa, caramba, 30 anos de análise e ele continua chato, né? E aí o Alfredo responde para ela: Bom, mas a análise não vai mudar, não vai tirar isso dele. Ele pode ser um outro chato, mas chato ele vai ser. E eu acho esse um ótimo exemplo, assim, dá para fazer outra coisa com isso, que fica aparecendo, mas não que a gente vai ou retirar ou chegar num lugar específico. Para mim tá levantada a mão da Tamara. Diga, tá. Pode falar. É que já surgiram tantas outras coisas agora que eu nem sei mais, mas eu ia compartilhar que eu também tenho tido dificuldade assim com a neurose obsessiva. E eu fiquei até pensando que eu nem sei se faz muito sentido, mas é, a impressão que eu tenho às vezes é que quando chega de repente na falta ou no que não é possível simbolizar daquilo que a gente está insistindo para dizer mais. Eu sinto que na neurose obsessiva parece que aparece uma angústia maior, assim. E aí eu não sei se tem uma dificuldade minha é, de sustentar ali, né, essa angústia do outro. Mas eu sinto que. Porque antes eu tinha muito isso de tentar chegar a algum lugar, né? Pensando até numa psicanálise mais freudiana, assim. E hoje eu percebo essa outra coisa, assim, eu não sei se eu tenho esse receio do paciente se angustiar muito, mas na verdade
o meu trabalho vai ser mostrar que tem a falta, né? Então, assim, não tem muito outra via. E aí eu tenho até levado isso na minha análise, porque eu tenho tido muito essa dificuldade, assim, né, com a neurose obsessiva. Então, eu ia compartilhar isso, eu acho. Eu acho que essa é uma dificuldade muito, muito grande mesmo com a neurose assim, obsessiva, porque a gente dá para pensar de diversas formas. Logo te ouvindo, eu fui pensando mesmo nos tipos clínicos, assim, como a neurose histérica, a neurose obsessiva vai lidando com alguns elementos dentro do texto, com a falta, com o grande outro, né, com o sujeito mesmo, e o sujeito ele é barrado. Mas é interessante quando na histeria, o movimento é de tamponar uma falta do outro e talvez apareça mais a sua falta. E na neurose obsessiva é meio que um contrário disso. Mas é muito também delicado porque a gente não pode pegar um fenômeno. E o fenômeno ele não diz de tipo clínico, né? Então não é por se contar sempre faltosa que é uma neurose histérica. Acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Mas para te dar talvez mais segurança ou conforto, dá para buscar algumas coisas na teoria com isso, no sentido dessa relação de um sujeito ser um sujeito dividido, mas como que essa experimentação da falta acontece nesses discursos é diferente mesmo. E do quanto que esse lugar de se contar como completo aparece geralmente nesse discurso obsessivo. E aí é muito difícil, porque apontar para falta é apontar também para angústia, mas ao mesmo tempo é apontar para o desejo, porque é isso que movimenta. E é uma dificuldade assim tremenda. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque, tipo, eu falei da neurose obsessiva, mas eu tenho uma paciente que eu considero que seja uma neurose, eu acho que histérica, mas. E aí teve um dia que ela me falou assim: Tamara, eu vou ter que inventar palavras para falar mais disso que você insiste. E aí eu fiquei assim: meu Deus. Então é algo que, né, de fato, acho que faça sentido estudar mais sobre essa experimentação da falta aí, da angústia e o desejo, né? Enfim. Uhum. E a clínica lacaniana parece uma grande esquema de pirâmide, assim, a gente começa em um que leva a outro conceito, que leva a outro e outro, e aí quando a gente vê, a gente tem 10 abas abertas, tem um monte de vídeo, mas também tem um pouco de calma nesse lugar, porque eu falo isso porque às vezes eu faço esse movimento e é muito difícil se sustentar nesse lugar, assim. Então, às vezes é isso, assim, a falta ela vai aparecer, e como a gente também sente essa falta e sustentar isso sendo analista é muito difícil. Eu gosto muito de pensar do quanto que os conceitos vão aparecendo em diversos lugares. Então, a gente tem um tripé aí. Então, a gente pode fazer essa busca na teoria, a gente pode utilizar um espaço de supervisão para isso, é muito interessante. E a nossa análise. Então, talvez você tenha, no mínimo, contato com três tipos de falta diferentes. E a própria falta nossa, assim, eu acho isso também muito difícil. Porque a gente também precisa ir sustentando algumas possibilidades em aberto ou uma não resposta. E isso convoca muito. E até falando da escrita, acho que uma dificuldade em escrever pode ser porque a escrita ela denuncia coisas da gente e da nossa clínica. E se ver nesse lugar, assim, quando se escreve, pode ser muito difícil. Você escreve, aí você vê uma dificuldade que está aparecendo com o caso e te lembra uma dificuldade com um conceito. E pode ser difícil encarar essa falta, ou escrever e você escrevendo ver o quanto que aquele paciente dá sono, e aí isso pode movimentar coisas. Então vai denunciando assim, coisas do analista, da pessoa, da clínica, denuncia muito. Eu gosto muito da frase que escrever é sangrar. Eu acho que tem um pouco disso. E talvez essa escrita também vai tendo esse lugar, assim. E eu já até tive trocas com pessoas que falaram, não para mim, mas que já ouviram relatos de pessoas que usam a IA para pegar e deixar esse texto mais, não completo, assim, é a palavra que saiu, mas, bom, para pedir que não haja furo nesse discurso, né? E que, olha isso, né? Complicado e o quão importante é a gente debater dessas coisas, porque, e dentro da psicanálise, assim, para levar para uma supervisão, deixa esse texto mais redondinho para mim, então, convoca, né?
Pra mim tinha parecido que a Rani estava com a mão levantada, mas sumiu. Você gostaria de falar algo? Dá para me escutar? Sim. Estão me escutando bem? Essa coisa também que a Gabi foi falando por último, né? Inclusive questão da minha análise. Um dia desse eu estava com uma amiga e ela falou justamente da IA, que estava, ela é de uma outra abordagem. E aí ela estava falando sobre deixar a IA pegando ali toda a terapia, né? No caso, uma análise de terapia. E aí ela faz formulário para entregar para as pacientes dela, tipo, de autocuidado, o que as pacientes dela deveriam fazer. E aí, por muito tempo, eu fiquei levando isso para análise. Por que que eu não tenho nada para entregar para os meus pacientes prontos, sabe? O que é isso de entregar pronto? E aí foi aparecendo muito disso. E o espaço de supervisão ele é justamente para a gente lidar com essa falta que a Gabi está trazendo. Então, por muito tempo, gente, foi assim um tema da minha análise. Ah, mas eu tenho que entregar alguma coisa para os meus pacientes, eu tenho que deixar pronta alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que fazer algum sentido. Então, a gente se pega muito também nesse lugar, né? Principalmente quando vem da psicologia ali. E aí eu fui pensando por aí. Quando eu levantei a mão também, eu ia até perguntar, dentro desse caso em específico, é uma paciente que veio trazendo sobre um final de relacionamento. E aí acabou que toda a sessão ali, durante a sessão, ela só falava sobre isso. E aí uma sessão específica, ela falou assim, ah, Rani, eu tô melhor. Comecei a fazer pilates, comecei a sair sozinha, comecei a me conhecer. E aí, por muita sequência, assim, ela, tipo assim, desmarca a sessão dela e fala: é porque eu não tenho nada para falar. E aí eu falo: não, mas vai trazendo, vai falando, enfim, né? E dando esse espaço. E aí eu queria saber de vocês como que eu poderia também estar articulando ali esse lugar. Porque entra muito disso, né? Ela traz uma sessão, aí a outra sessão na outra semana, por exemplo, ela desmarca e fala, ah, eu não quero mais falar desse fim do relacionamento, eu só falo sobre isso. Mesmo que eu provoque alguma coisa, ainda continua nesse lugar, né? Quer falar, Gabi? Eu ia falar que quando eu penso nisso, me vem algumas coisas na cabeça no sentido de o que faz com que uma pessoa busque por esse lugar da análise? Né? Essa é uma boa pergunta. Quando você fala de um término de relacionamento, a gente tem uma queixa. E a gente precisa transformar essa queixa em uma questão. Esse é um grande movimento e que é muito difícil. E talvez, pessoalmente, quando vai atravessando esses temas assim, muito diretos. Ah, terminei agora, uma coisa muito desse momento, uma coisa assim, pode ser um pouco mais difícil de transformar em uma questão de análise. Então, cabe a gente perguntar que espaço a gente ocupa ali, se ela te buscou também endereçada, por exemplo, a psicanálise ou não, porque você também é psicóloga. Tinha muito disso na minha clínica. Muitas pessoas que chegam, porque eu também sou psicóloga, ou quando eu só falava que eu era psicóloga e não colocava psicanalista. E tem diferença como a pessoa te endereça esse texto, em que lugar ela te coloca, em que momento ela está, em que contexto está acontecendo. Então tem um pouco disso que me vem assim na cabeça, mas que as faltas elas também são difíceis porque a gente precisa que o paciente venha para falar dessa falta, que a gente produza texto, porque a gente trabalha também com isso, quando a gente fala desse lugar da fala, do discurso, dessa diferença. Então, você não consegue fazer com que ela venha, né? Assim, não é você quem vai fazer isso. Você tem um convite ali. E isso também pode ser muito angustiante. Então, tem muitas formas de lidar com as faltas dos pacientes ali em sessão, porque falta vai aparecer, não só a da sessão, mas precisaria também pensar isso amarrado com um caso. Então, é um recorte muito pequenininho que logo me vem essas duas coisas para te falar, mas precisaria ter essa escuta, assim, né? Tem essas faltas em outro lugar, que término é esse, falar de quê, né? O que causou nela esse término, como ela foi se colocando na sessão, como ela foi te colocando, alguma repetição aparece, é um discurso que aponta alguma coisa ali de um sujeito dividido, aponta para uma neurose, não, tem muitos direcionamentos dentro disso.
E também eu penso na transferência nesse lugar aí, de saber mesmo, né? Uma transferência, de colocar no. Você ia falar algo, Carol? Não, eu só ia falar um pouco sobre isso que você falou de transformar uma queixa numa questão de análise, só para ficar um pouco mais didático, assim, por exemplo, se a gente pegasse esse caso da Honey, que é uma mulher que vem para se queixar de que foi largada e transformasse isso em, a pergunta dela como eu faço para não ser deixada sendo uma mulher de XX jeito, sabe? Então, o paciente ele tem que construir essa questão, né? A gente tem que entender qual que é a pergunta que ele está fazendo pra gente, né? Isso é importante, assim. Mas concordo com o que a Gabi falou em relação ao manejo, Rani, você perceber como que ela está demandando, colocar isso no texto, né? Por exemplo, uma coisa que me ficou então você só vem para análise quando você tem do que se queixar? Você só vem para análise quando você precisa falar que você está sozinha? Né? Talvez sejam perguntas que você possa fazer para o caso, assim. E uma última coisinha, assim, só para não ficar só na dificuldade, que é ser analista, tem o texto do sujeito, enfim, em questão dos escritos, que o Lacan tá falando mais ali sobre a situação, como que estava a psicanálise em 66, e ele vai falar um pouco sobre isso, assim, né, sobre essa busca que os psicanalistas faziam de construir sentido para tudo e ter resposta para tudo, e o quanto isso é não admitir a castração. Então, assim, é totalmente, né, se a gente for seguir a psicanálise lacaniana, é um equívoco, né? A gente precisa admitir a castração não só no texto, não só do paciente, mas a nossa também. Voltando um pouquinho para aquilo que vocês estavam falando de se sentir um pouco mal, de sustentar a angústia, né? De conseguir lidar com essa angústia do paciente, melhora conforme a gente consegue lidar com a nossa. Conforme a gente vai na nossa própria análise, entendendo que, tipo, vai ter falta mesmo, fica mais tranquilo da gente falar, vai ter falta mesmo aí também, sabe? Então, uma hora vai ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, assim, conforme a própria análise pessoal vai caminhando. Obrigada, Clara. Tchau. Ultimamente tô até passando mal quando aparece a minha falta na análise, deve ser isso. Só pra deixar engraçadinho um pouco. Mas vai melhorar, tá? Uma hora. Esses dias a minha analista, eu tô nesse momento da análise, né? De tipo, nossa, gente, realmente a análise faz efeito. Aí, acho que na penúltima sessão, ela falou: Nossa, Carol, você deu um giro, você percebeu? Você saiu dessa posição e tá nessa, olha só. Ai, que coisa boa. Daí, a hora que eu levantei, ela falou assim: o analista ele fica passando o pé, passando o pé, passando o pé. Uma hora o paciente tropeça, né? Deu, nossa. Pois é, né? Ficou não sei quantos anos ali com o pé esticado e eu desviando do pé dela. Gabi, obrigada, amor. Adorei. Obrigada, gente, pelas perguntas, pela participação. A Gabi, eu já vou até falar por ela, ela fica à disposição. Se vocês quiserem o contato, se vocês quiserem trocar, ela é super solícita e aberta para isso. E tem estudado aí. Então fiquem à vontade, tá? Para trocar com ela. Muito obrigada, gente, pelo convite, né, Carol, e por vocês participarem, as perguntas. Ficou aí aberto para vocês me chamarem, que a gente se encontra em outros espaços. Um beijo. Até, gente. Tchau, tchau.